Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você, na verdade é fruto daquilo que nós ouvimos domingo passado aqui por boca do pastor Adelson. E me chamou muita atenção quando ele disse que metade das famílias brasileiras, por pesquisa que ele fez, estão endividadas. E é verdade, eu vi a pesquisa. Isso me chama muita atenção. Porque nós aqui somos brasileiros, aqueles que estão nos assistindo agora pela internet ou pelo CD, também são. E podem estar endividados. Então eu quero ministrar a você um tema muito propício. O tema é o equilíbrio econômico. O equilíbrio econômico. Eu vou usar o livro de Provérbios, no capítulo 30. Eu quero ler dos versículos 7 a 9, para dar base no que nós vamos falar agora. E diz assim a palavra do Senhor, palavras do sábio Salomão: duas coisas te peço, não me as negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem pobreza e nem riqueza, nem a pobreza e nem a riqueza. O equilíbrio, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profanar o nome de Deus. Olha só, que essa palavra abençoe e que essa palavra enriqueça os nossos corações. Oremos. Pai de amor e bendito, eu louvo a Ti por esta palavra que há de ser ministrada à igreja do Senhor. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e seguem. E eu tomo posse desse provérbio de Salomão para nós podermos vivenciar coisas da parte do Senhor maravilhosas no momento de tanta crise financeira no Brasil e no mundo. Nós podemos ter um equilíbrio nas nossas economias. Então eu oro ao Senhor pedindo que o Teu Espírito Santo oriente agora para que a gente possa vivenciar esses dias maravilhosos. Eu oro no poder, na unção, na glória, e oro no nome de Jesus. E a igreja que recebe desta palavra, com certeza, diga amém e amém. Obrigado, Diácono Edson. Meus amados irmãos, minha igreja querida e povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu começo dizendo para você o seguinte: todo mundo quer ter sucesso na vida, irmãos. Ninguém quer ser fracassado. Quinta-feira nós estávamos aqui na aula de sabedoria. O pastor Guilherme fez um teste muito legal. Perguntou quem gostaria de almejar coisas na vida e deu alguns tópicos. Todo mundo, eu. Aí no final ele disse: os ricos têm isso naturalmente. Aí todo mundo ficou calado. As pessoas parecem que têm medo da riqueza. Parece que quando se fala riqueza, falou no nome do demônio junto. Mas eu descubro que as pessoas, elas só falam daquilo quanto não tem. E eu vou te dar um exemplo aqui, não querendo sair da pregação, não está no esboço, só porque eu me lembrei. Eu me lembro que antigamente ir para a Disney era do diabo. Lembram disso? Não vai a Disney, o Mickey é do diabo, todo mundo é do diabo. O brasileiro não tinha dinheiro para ir para a Disney. De repente começou a ter, a igreja começou a ter, e a igreja começou a fazer caravana para a Disney, parou de ser do diabo. Então, na verdade, as pessoas pensam que ser rico, ou a pessoa ter dinheiro, é do diabo. Não é, pelo contrário, riquezas e honra, diz o provérbio, vem de Deus. A questão é que para o nosso mundo materialista, irmãos, o mundo em que vivemos, ter sucesso é só você ter dinheiro e fama, e não é só isso. Para eles é o mesmo que ter dinheiro, que ter fama, e isso é ter sucesso. Agora, também para outros, eu conheço pessoas que dizem: ter sucesso é ser feliz. Ter sucesso é só ser feliz. Aí eu pergunto para você: se você estiver feliz, então você é uma pessoa de sucesso? E se estiver triste, é uma pessoa fracassada? Não. Então a gente precisa entender esse equilíbrio. E na ótica humana, estou falando agora na ótica humana, uma pessoa de sucesso, eles veem como aquela pessoa que está ganhando muito dinheiro. Fulano está ganhando muito dinheiro, uma pessoa de sucesso.
ela está comprando muitos bens, está cheia de prestígio, está até aparecendo já na televisão. Mas será que isso também é sucesso, irmãos? A realidade é que a dificuldade econômica e financeira, principalmente hoje no nosso país, é um problema sério para a imensa maioria dos brasileiros. Vou reportar aqui ao pastor que pregou aqui domingo passado e disse, olha, metade dos brasileiros, por uma fonte de dados firme, objetiva e verdadeira, metade dos brasileiros estão endividados. Então, temos que entender isso, que a realidade da dificuldade econômica e financeira hoje no Brasil é grande. E a razão de muitas das vezes vivermos assim, eu te digo aqui com pureza de alma, não está nem no salário que se recebe, mas na mania de se gastar muito mais do que ganha. Te digo isso aqui com precisão. Não é nem pela questão das pessoas, eu acho que estou ganhando muito pouco, eu acho que não estou ganhando merecidamente. A questão não é isso, a questão é que se gasta mais, às vezes, do que se ganha. E o texto base, ele fala duas coisas interessantes. A primeira ele diz, ou ele pede para Deus, para não se enganar e nem enganar os outros. Interessante. Salomão fala assim, primeira coisa eu quero te pedir, Senhor, eu não quero me enganar a mim mesmo e também não quero enganar a outros. Quando ele diz no versículo 8, afasta de mim a falsidade, ou seja, não deixe eu mentir para mim mesmo. E afasta também de mim a mentira, eu não quero ser nem falso para comigo, nem para com outros. Então não adianta tampar aqui o sol com a peneira. Se eu quero crescer, eu quero entender a minha vida, eu quero sair do estágio que às vezes eu fico reclamando, ó dia, ó céus, eu tenho que parar e analisar a minha vida como ela está sendo vivida. E eu tenho que trabalhar dentro de um perfil da verdade, que é um princípio para se resolver toda e qualquer situação da vida, trabalhar com a verdade. E o sábio Salomão sabia que não podia mentir nisso. Não podia ser falso, nem com ele, nem com outros. E outra coisa que me chama muita atenção, ele diz, para o Senhor ensinar a ele a ter equilíbrio com as finanças. Equilíbrio. Ele diz assim no versículo 8 e 9, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me o pão que for necessário, nem riqueza nem pobreza, me dá um equilíbrio. Para não ceder que estando eu farto, negue o Senhor e diga, quem é o Senhor? Eu, Senhor, eu que faço tudo isso. Eu faço. Não fazemos, vou deixar muito bem claro. Nós não fazemos nada. Se não for o braço do Senhor, Jesus disse lá em João, sem mim nada podeis fazer. Então ele disse, eu não quero ser farto ao ponto de eu negar ao Senhor. Também não quero ser empobrecido, não quero viver com pobreza, para que eu não possa fazer algo e também venha fazer algo que não agrade o Senhor. Por exemplo, ele diz ali, furtar e profanar o nome do Senhor. As pessoas dizem, ele não é crente? Por que ele está fazendo isso? Por que estão metidos em tantas falcatruas? Uma das coisas notórias do nosso país, você sabe, muita gente chamada evangélica estão presa hoje. Por quê? Por causa disso aí. Por causa de ter muito e outros por causa de ter pouco. Então, como se acha o equilíbrio econômico e financeiro, irmãos? Essa é a pergunta. Eu quero, neste dia, te ensinar. E eu vou te ensinar, irmãos, a partir de um livro que eu estou lendo. Olha, eu estou lendo um livro que, para mim, é o livro mais maravilhoso que eu já li a respeito de finanças. Porque o autor, ele é simplesmente o mais rico que eu já conheci. A fortuna dele é incalculável. E nesse livro que eu estou lendo, o autor diz que o patrimônio dele inclui, sabe, nada mais, nada menos, inclui o universo, o mundo e os que nele habitam. Lógico, irmão, estou falando da Bíblia Sagrada, né? Estou falando do nosso Deus, o mais rico, o mais inteligente e aquele que pode nos ensinar alguma coisa de ter equilíbrio econômico. Amém, amados? Então vamos lá. Existem alguns erros que são cometidos na área financeira que impedem o sucesso econômico. E agora preste bastante atenção, se possível, pega um papel e anote
o que eu vou te falar agora. Anote. Porque se você anotar, você não esquece. Se você não anotar, você vai esquecer na hora do almoço. Então eu quero comentar com você, na verdade, são alguns pontos, eu gosto de pontuar, você sabe disso. Eu vou pontuar 7 aqui, 7 pontos. Primeiro ponto, anote. Erros que são cometidos na área financeira. Primeiro ponto, contrair dívidas. Contrair dívidas. Ora, eu não estou falando aqui de pessoas que têm vencimentos. Pastor, eu tenho uma dívida com a Light, que é uma fornecedora de energia aqui no Rio de Janeiro. Todo mês ela me vence, eu tenho que ir lá pagar, senão acaba a luz lá em casa. Não estou dizendo isso, eu estou falando de dívidas. Provérbios 22, versículo 7, diz assim, ó, o rico domina sobre quem? Sobre o pobre. Agora leia. E o que toma emprestado, ele é servo de quem o empresta. Quem disse isso? Deus. Se você é uma pessoa que toma emprestado, você é servo de quem emprestou. Não adianta bater o pezinho, não sou. A Bíblia está dizendo que quem toma emprestado é servo. Então ouça, quando nós contraímos dívidas, quando nós tomamos um empréstimo é tudo aquilo que você pega de alguém que não é teu. Não é só dinheiro. Eu fui lá no banco, peguei dinheiro. Não, mas você está contraindo uma dívida, você tem que pagar aquilo. Então você agora é escravo daquilo. Olha, pastor, eu fui numa loja aqui de departamentos e fiz uma compra num carnê. Você está endividado. Você está como aquele que vai ser dominado por aquele que está sobre você naquele momento. Se você não pagar, ele vai intencionar alguma coisa. Ou judicialmente, sabe? Ou de repente vai te chamar por um constrangimento. Mas você está nesse versículo. Você tomou emprestado. Então, quando nós contraímos a dívida, a gente assume o papel de servo do nosso credor. Ou seja, nós agora temos que passar a trabalhar para outros fins, mas também temos que trabalhar para quê? Para pagá-lo. Então, o primeiro ponto é você diminuir dívidas. Dívida é algo que sempre deve ser evitado. Pastor, eu tenho algo, mas eu vou comprar mais 2. Para quê? É necessário? Você tem que saber se é necessário. Romanos 13, o versículo 8 diz, a ninguém, Paulo falando, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a ninguém deva nada. É antibíblico. Você ficar devendo é antibíblico. Exceto uma coisa que você deve dever, ele diz, o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo, aí sim está obedecendo a Deus, tem cumprido a lei. Então não deva. Não deva. Pastor, eu vou fazer uma dívida aí. Se você estiver fazendo dívida, saiba que você vai passar a ser agora servo dele. E para ser servo tem que ser um bom servo, senão a gente toma chibatada como os verdugos. Então, você tem que entender que dívida é uma coisa que deve ser evitada. É lógico que tem hora que a gente não tem como evitar. A gente vive no mundo. A gente precisa comer, se vestir, fazer coisas. Sim, mas tudo dentro de um perfil, sem sair do controle. Para que você não tenha muitos senhores sobre você. Porque tem gente que tem muitos senhores. Então, ouça. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, ó. Fulano de tal deve a Deus e o mundo. Já ouviu isso? Fulano de tal deve a Deus e o mundo. É complicado isso. Você deve diminuir as suas dívidas. As dívidas precisam ser pensadas. Quando a gente pensa, já dá problema, eu te falei. A gente vai medindo as coisas igual da nossa obra. Mas de repente casa de calhar, numa semana tudo vir de uma vez só. Então você precisa ter o quê? Sabedoria. Uma das coisas que é um sucesso na nossa obra é o seguinte, eu entendi que a obra começa de baixo para cima, tem gente que não entende. Tem gente que quer comprar o telhado, vamos comprar, mas eu nem cheguei nas fundações, vou comprar telhado. Então não contrai a dívida de telhado, contrai a dívida de fundação, somente de fundação. Pessoas ficam me oferecendo, pastor, vamos fazer isso aqui. Eu falei, ainda não chegou a hora, na hora que chegar essa hora, você vai ser meu senhor, mas agora não. Então entenda isso, primeiro ponto. Diminua mesmo, diminua as dívidas. Isso aqui é comprovadamente, cientificamente comprovado. Eu não vou falar agora porque é uma pregação, mas numa aula de quinta-feira é mais fácil da gente falar. Que as pessoas, elas
param de ter, não é porque elas não têm salários, não têm coisas que chegam, é porque elas gastam demais. Então, não contrai dívidas, primeiro ponto. E por falar não gastar demais, esse é o segundo ponto, que é o segundo erro, gastar mais do que ganha. Eu sei que eu vou falar aqui para você, e talvez você possa até fingir, né, igual o passarinho que fica lá perto de casa assoviando, né? Não dando muita ideia, mas eu estou te falando algo para correção da tua vida. Não gaste mais do que ganha. Quando nós estamos administrando levianamente aquilo que Deus nos dá, nós estamos gastando mais do que ganhamos. E parece que é uma coisa simples. Pastor, eu realmente estou gastando muito mesmo, gastando mais do que ganho. Mas eu vou te mostrar um negócio aqui muito sério na Bíblia, que eu falo, e é difícil das pessoas entenderem. Porque as pessoas ouvem a minha voz somente, pensam que é eu que estou falando, mas não sou eu, é a Bíblia que está falando. E eu acredito que você acredita na Bíblia. Então ouça só o que eu vou te falar agora. Vou ler uma parábola para você. Quem disse essa parábola? Eu? Não, Jesus. Jesus disse assim em Lucas 19. Preste atenção. Preste atenção. Jesus disse em Lucas 19, versículo 11 a 26. Ouvindo ele essas coisas, Jesus pôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Aí Jesus falou assim, bem, vou falar para eles, alguma coisa vai acontecer rápido, minha ida à cruz, tal, vou começar a explicar a ele algumas coisas, e rapidamente Jesus explica para ele algo que é importante, preste atenção, é importante, versículo 12. Então Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos servos seus, 10, nós somos aqui hoje muito mais do que 10, muito mais. Se contar quem está nos ouvindo agora pelo CD e nos assistindo pelo YouTube, muito, muito, muito. E ele confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos os odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele volta, olha só o que acontece. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos. Ele chama os servos. A gente pensa que Deus não chama, mas chama. Uma hora ele chama. E ele chama aqueles a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ou seja, Deus olha para a gente e, segundo a nossa capacidade, diz na outra parábola dos talentos, Ele nos dá a segunda capacidade. Deus não vai fazer nada que você não tenha capacidade. Oh, Deus é injusto. Não, Deus sabe. Por isso que a Bíblia diz assim, quem for mais dado, será mais o quê? Só quem está aqui. Quem for mais dado, será mais o quê? Cobrar. Então entenda isso, é bíblico. Eu não estou tirando aqui de um grande empresário norte-americano, de um guru da Índia, de uma empresa na China. Eu estou te falando da Bíblia. Ouça o que o teu pastor está te avisando. Guarda isso aqui, ó, no coração. Ele diz, compareceu primeiro e disse a ele, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom. Muito bem. Foste fiel no pouco. Terás autoridade sobre 10 cidades. Então Deus o reconheceu, falou, ei, essa pessoa é uma pessoa que entendeu. Eu dei a ele, confiei bens a ele, a ela, e ó, conseguiu angariar. Ele entendeu, ele vivenciou bem. É uma pessoa que pensa como eu penso. É uma pessoa de excelência. Valeu a pena. Te dou 10 cidades por autoridade. Diz o 18 que veio o segundo e disse, a tua mina rendeu 5. Aí, o Senhor disse, então terás autoridade sobre 5 cidades. Aí diz o 20, veio um outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada no lenço. Tive medo de ti,
És homem rigoroso, tira onde não puser, ceifa onde não semeaste. Isso aqui é a voz do fracassado. Esse é o fracassado. Desculpa. Eu vou explicar aqui, deixa eu te dar uma desculpa. Desculpa é história de fracassado. Venha quinta-feira estudar com o pastor Guilherme. Desculpa não existe. A desculpa é um sofisma. Ou é sim, sim, ou não, não. A desculpa é o meio termo. Então, olha ali. Eu tive medo, és homem rigoroso. Tira onde não puseste, colhe onde não semeou. Olha a palavra do cara para o servo, para o senhor dele. 22. Respondeu-lhe então, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso que tira onde não pus e ceifa onde não semeei? Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? E eu pensei que o senhor ia falar assim, não entendo, cara, você está no Brasil, as coisas são caras, a inflação voltou, o governo não paga. Olha o que o senhor diz. O senhor disse, por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha volta, na minha vinda, eu receberia de volta com juros. Ele não queria só o que ele deu, ele queria que a gente crescesse. Então aqui quebra aquele espírito de mentira do crente. Não, Deus está bom que Deus quer para a minha vida. Mentira, ele vai cobrar. Ele vai falar, por que colocou no lenço? Por que não granjeou? Eu receberia com juros se você botasse do banco. Aí olha só que ele vai falar no 24. E disse aos que assistiam, tirai a mina e dai ao que tem 10. O cara tinha um, não granjeou, pega o que dá mais. Quem ganhou mais aqui? Quem é o que mais granjeou? 10, dá a ele. 25. E eles ponderaram. Senhor, não entendo agora. O Senhor é tão bom, justo. O Senhor é justo. Por que vai tirar do que tem um, tadinho? E vai dar porque tem 10. Aí ele vai responder no 26. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á. Tenho, pastor. Eu tenho salário, eu tenho recebido. Então, se você tem, Deus olha para você para acrescentar. Agora, ele diz, mas ao que não tem não é volume, não tem capacidade, não entende as coisas, não compreende o que Deus quer para ele. Acha que a vida dele é um mar de rosa. Eu faço o que eu quero, afinal de contas é tudo meu. Ele disse, vai ser tirado. Quem disse isso não fui eu, tá? Nem foi um empresário americano, nem tirei de um livro que está na Amazon. Amados, quem disse isso foi o Senhor da Glória. Os irmãos compreenderam de Jesus? Porque a Bíblia ela é enfática aqui. Não fui eu, é a Bíblia, ela é enfática. Quem administra bem o pouco que Deus dá, será colocado sobre o muito. Mas que quando chega a mão, taca no ralo, isso sim é princípio e justiça de Deus, porque existem pessoas que devem a banco, devem cartão de crédito, devem a agiota. Por quê, pastor? Porque gastam mais do que ganham. E o princípio é, você ganhou 1, granjeia 5. E o 5 granjeia 10. O 10 granjeia 100. Se eu fizer o inverso, Deus não aprova a minha vida. Ele fala assim, não, eu não posso dar ele. Não, porque ele não sabe, ele não entendeu como funciona. Então eles gastam com coisas que deveriam ser evitadas, porque eles pensam que não vão prestar contas a Deus. Eu presto contas a Deus. Veja aquilo em que você está jogando dinheiro fora hoje e que poderia ser gasto com coisas muito mais importantes que acrescentaria no céu. No livro Diário de Deus, tem lá débito e crédito. Veja o que Deus está escrevendo no teu nome lá no diário dele. Se são créditos ou se são débitos. Veja se você está gastando com coisas importantes ou se você está gastando muito mais do que você ganha com coisas que não vale a pena, porque um dia o Senhor vai vir prestar conta de mim e de você. Os irmãos entenderam até aqui? Diga amém. Então vamos para o terceiro ponto. Uma outra falha da falta do equilíbrio é uma vida centralizada somente no dinheiro. Uma vida centralizada somente no dinheiro. Você sabe que o mundo gira em torno do dinheiro, isso é óbvio. O mundo é capitalista.
O mundo ele é empurrado por duas coisas. O mundo ele é empurrado pelo prazer e pelo medo do pânico, da desgraça e da dor. É isso que faz o mundo andar. Você olha para as revistas, ilha de não sei o quê, fulano comprou um iate, ele quer ter prazer e ele foge da dor. É assim que o mundo gira. O mundo gira em torno do dinheiro, de possuir bens materiais. Por isto, ouça agora. Agora você tem que prestar atenção, porque já não é mais eu falando, é Jesus. Jesus disse em Lucas 12, versículo 15. E então Jesus deu uma recomendação. Vamos lá. Ele recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem aqui é genérico, homem e mulher, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso aqui é o maior engodo que eu já vi como um pastor. As pessoas, elas começam na obra de Deus, eu estou falando agora na obra de Deus, elas começam pequenininha e de repente Deus vai abençoando, e elas vão granjeando e chega um status. O que ocorre? Elas acham que estão acima da bênção de Deus, porque elas têm algo. E aqui é uma desgraça, irmãos, uma desgraça. Elas pensam que a vida dela se consiste somente naquilo que ela tem, naquilo que ela tem no banco, naquilo que ela tem comprado. E a maioria das pessoas, elas vivem somente preocupadas com dinheiro e vivem somente em função do mesmo. E eu vou dizer para você um negócio muito sério, porque quando eu falo isso às vezes, as pessoas falam assim: pastor, eu tenho uma pessoa conhecida, rico, como outro dia o irmão falou para mim, ele está preocupado porque ele é rico, fica preocupado de ser sequestrado, fica preocupado, o rico, isso não é coisa só de rico não. Porque diz em 1 de Timóteo, capítulo 6, 2 versículos interessantes, o 9 e o 10. O 9 ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos, são os pobres. Porque os ricos já são ricos. Então ele está dizendo agora para os pobres. Os que querem ficar ricos, os pobres, caem em tentação, em cilada, muitas concupiscências insensatas, perniciosas. Olha a lista. Aos quais afogam o homem na ruína e perdição. Eu vou inventar uma história aqui, vou fazer um negocinho aqui, vou criar. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Pode ter certeza que Deus está vendo. E uma hora o mundo vai dar uma volta e vai te encontrar aqui. Não, a gente vai fazer um negócio bem feito que ninguém conhece. Meus olhos são como chama de fogo, diz o Senhor. Ruína e perdição. Eu quero ficar rico. Apareceu uma situação aí. Vambora! Calma, analisa. É de Deus isso? Não é porque tem dinheiro que pode ser de Deus, não. Versículo 10. Agora é para os ricos, os que já chegaram lá. Ó. Porque o amor do dinheiro não é o amor a pessoas, é amor ao dinheiro, ao metal. É a raiz de todos os males. Ele não está falando da posse. Você pode ter posse, mas pode ser senhor daquilo, não ser servo. Ele está falando se você é servo do dinheiro, se você é amor, o teu amor está no dinheiro, você criou uma raiz. Raiz você sabe o que é. Talvez nem saiba. Eu só fui descobrir o que é raiz agora há pouco tempo, quando eu fui na casa do irmão lá em Miguel Pereira, ele mostrou um mato. Que eu puxei e o mato não veio. Ele falou: não, esse mato tem raiz. A gente pensa que qualquer mato puxa e vem. Ele falou: não, olha aqui, ó. Aí bateu com a enxada assim, tinha um palmo de raiz para baixo. Eu falei: eu não sabia. Ele falou: mas esse tem raiz, esse não puxa na mão. Está falando disso, não sai facilmente. Olha o que Deus está nos alertando. Ó, alguns nessa cobiça esqueceram da igreja. Pastor, o senhor conhece pessoas assim? Se eu fizer uma conta rápida, diga uns 12. Uns 12, rápido. Se eu parar para analisar, uns 20. E se você me der uma semana, eu trago um dicionário, Aurélio, de nome de pessoas que eu conheço. Não é que alguém conhece, não. Eu conheço. Que nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram, se atormentam, e alguns eu já os adverti, vão se atormentar lá na frente. Teve um que eu falei, ó, cuidado que a Lava Jato pega, hein? Ele disse,
Que isso, meu bispo? Eu falei, depois não diga que eu não avisei. E no dia que pegar, eu não vou na Papuda te visitar. Então, ouça. A vida não pode ser centralizada no dinheiro. O dinheiro tem que ser fonte de bênção na tua vida. Você tem que ser senhor dele. Os amados entenderam aqui? Então vamos para o quarto. Quarto ponto. O desejo de ficar rico depressa é um outro erro. Ninguém fica rico depressa, irmãos. Não existe isso. Pastor, mas quem ganha na loteria é uma pessoa a 200 milhões no Brasil. No máximo 2, 3. Ninguém fica rico depressa. A riqueza, ela tem um período de maturação. Ficar rico, eu sei que é um desejo de quase todos os humanos. Quase todos os humanos querem ficar ricos. Se você me perguntar, pastor, só queria ficar rico ou pobre? Lógico, rico. Agora, você tem que entender algumas coisas. Por exemplo, não é pecado ficar rico, como nós vimos agora há pouco. A questão é quando você bota o teu coração no dinheiro. Porque se o coração não estiver no dinheiro, o dinheiro você ser pastor do dinheiro, você ser o dono do dinheiro, e não o dinheiro ser o seu pastor, o seu dono, o seu líder, o seu senhor, mas ele ser servo é bênção. Você vai ajudar pessoas, você vai realizar muito mais coisas do que você realizaria sem ele. Então não é pecado ficar rico, desde que o seu coração não seja comprado por ele. Existe certo tipo de pessoas que querem ficar rico rápidas. Pastor, eu quero ficar rico, tem um tempo. Olha o versículo que Salomão fala aqui. Pai, Salomão é tremendo. Olha o que ele fala em 28, 22 de Provérbios. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas. Porque a riqueza é uma coisa natural, não adianta você correr atrás dela. Mas a inveja faz você correr. Agora olha o que diz. Mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então entenda, no mundo de hoje, o esporte mais praticado é querer ficar rico da noite para o dia. Eu ligo a televisão, está lá, loteria não sei o quê, papa não sei o quê, tele não sei o que lá. As pessoas querem ficar ricos rapidamente, sem esforço nenhum. É Big Brother, não sei o quê. Agora tem um da outra TV que concorre. Todo mundo sabe que quer lutar, quer ganhar 1 milhão rapidamente. Marketing tem muitos. Marketing, eu estava estudando esses dias, vi 120 markets no Brasil instalado. Todos eles dizem, você vai ficar rico, mas não diz para a pessoa que riqueza é fruto de um trabalho organizado, estruturado, bem elaborado e que não é fruto de mágica. Eu creio sim em riquezas debaixo de um princípio bíblico. Qual, pastor? Provérbios 28, só com o versículo anterior. O homem fiel será acumulado de bênçãos. O fiel a tudo, principalmente aos seus princípios. Não, eu não abro mão disso aqui. Mas você vai ganhar ali. Não, se for assim eu não quero. O fiel, ele é acumulado de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer-se, não passará sem castigo. Irmãos, quem está dizendo isso é Bíblia. Não, mas comigo não vai ser assim. Ué, Deus é mentiroso? Eu estou te falando o que Deus está dizendo. Eu temo e tremo. Então, a fidelidade, ela te levará a lugares que você jamais pensou. Para você ter um patrimônio seguro, um patrimônio honesto, dura uma vida inteira para ser feito, irmãos. Dura uma vida inteira para ser feito. Existem coisas que a gente não pode abrir mão. Não pode. Quinto ponto. Um erro fatal. Qual, pastor? Não ser benevolente. Não adianta nada. Se você não é uma pessoa benevolente, você pode tirar o cavalo, a égua, o jumento, o que mais? O burro, tudo da chuva. Pode tirar. Pastor, eu vou ficar muito rico. Sabe uma frase que eu mais ouço? Ah, irmãos, eu ouço tanta frase, eu tinha que anotar isso. Eu ouço assim, pastor, aguarde. Coming soon. Eu falei, o que está vendo? No dia que eu falei, não existe isso, irmão. Infelizmente não existe isso. No dia que eu ficar, não vai. Você já tem que ser. Eu recebi um vídeo do irmão Fernando, lindo. Botaram 2 pratos cobertos
para adultos e 2 pratos cobertos com crianças. E a professora falou em inglês assim, era alguma coisa americana, falou assim, ó, tá aí comidinha para vocês. Aí quando os garotos abriam os pratos, sempre eram 2 em 2. Era só um prato que tinha comida. Então é interessante, cara. Os adultos pegavam, opa, comia. E as crianças olhavam para o do lado, aí via que o do lado não tinha, fazia o quê? Repartia. Todas. Às vezes a gente deixa de ser criança, irmãos. E Jesus disse, volta a ser criança, seja benevolente. Pastor, mas eu só tenho e reparta. Mas são apenas 5 pães e 2 peixinhos. Vai alimentar uma multidão, irmãos. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque todo avarento é mesquinho e é idólatra. Repito. Todo avarento é mesquinho e é idólatra. O desejo de você adquirir só para você não pode fechar a porta para a necessidade do próximo. Atos 20, 35. Nenhum escritor dos evangelhos, os chamados evangélicos, escreveu isso aqui, mas Lucas lembrou e falou para Teófilo: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é o mistério, socorrer necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus. Quem diz isso aqui é Jesus, ó. Mais bem feliz, mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Jesus diz que quanto mais você dá, mais você recebe. Só meia dúzia acreditou nisso, porque isso aí é luta, né? Para a gente viver. A gente é tão acostumado, o meu pirão primeiro. Vou repetir. Jesus diz que é mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Pastor, está isso na Bíblia? Lógico, Lucas. Ele disse também em 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Quando você dá, vão te devolver uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosa. Repito. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosa. Temos que manter essas coisas. Repito. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosa. Só porque eu dei. Pastor, eu não vejo boa medida, nem recalcada, nem sacudida, muito menos transbordante e generosa. Porque talvez você não está dando. Você só está esperando receber. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia diz que com a medida que você mede, você é medido. Está lendo ali, depois do ponto e vírgula? Você está lendo? Porque com a mesma medida que você mede, você é medido. Pastor, as portas se fecharam para mim. Te respondo, porque você está fechando portas para outros. Havia uma irmã no nosso ministério, ela foi para outra igreja, ela disse assim, aqui ninguém me ama nessa igreja. Eu falei, não, irmã, a senhora que é difícil, você entra no banheiro, as pessoas dão bom dia, diz que a senhora fala, que bom dia, o que é? Passa ali na portaria, o grupo de sociabilidade, a senhora fala, vem vocês. Aí esses dias encontrei com ela, estou numa igreja, mas também lá ninguém me ama. Eu falei, a senhora não percebeu que é a senhora que fecha a porta? Quase que eu convidei ela para vir quinta-feira, mas sabe por que eu não convidei? Porque essas pessoas são tão para baixo, que elas são aquela maçã podre dentro de uma caixa de maçãs boas. Ela contamina, ela vai chegar aqui, é melhor ficar lá mesmo. Não, eu estou falando sério, irmãos. Pastor, mas a gente não tem que amar todo mundo? Sim, e às vezes orar por elas. E às vezes suportar em amor. Vamos voltar para a pregação. O dar e receber atua em 3 áreas. Diga, 3 áreas. Primeiro é a Deus. Diga, a Deus. Você conhece, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens. Aliás, eu perguntei aqui domingo passado, ninguém soube responder, hein? Que coisa, hein? Eu acho que a igreja da manhã sabe responder. Vamos lá. Qual é o teu maior bem? É o quê? Não ouvi. Qual é o teu maior bem? Então honra o Senhor com o teu maior bem, que é a tua família. Não é só com o teu dinheiro. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ponto. Não preciso nem explicar isso aqui. Isso aqui já está explicado. Segundo, o dar e receber atua em 3 áreas. Primeiro é Deus. Segundo é a família da fé. E pode ser a tua família pessoal, os que andam com você, da fé. Gálatas 6:10. Por isso, quando tivermos oportunidade, apareceu uma oportunidade, façamos o bem. A todos, mas principalmente,
Os da família. Deixa eu olhar aqui assim, só para ver se está aqui, para me falar uma resposta que eu disse que ia dar no público. A irmã me perguntou assim, pastor, eu não ajudo na cegueira porque eu estou ajudando lá, aquele negócio que tem lá, do que eu esqueci o nome, que liga para nossa casa e fica pedindo. LBV. Preciso responder? É família da fé? Você está jogando dinheiro fora. Deus vai te perguntar, cadê o dinheiro? Botei no lenço. Não era para botar no lenço. Era para semear no lugar certo. Pastor, o senhor nunca recebeu uma ligação daquela moça que diz, bom dia. Já, eu falo assim, bom dia. É porque nós estamos precisando para as crianças. A gente também abençoa criancinhas. Aliás, a nossa igreja sustenta criancinhas que foram estupradas lá na Índia. E eu falo aqui todo domingo. Parei um pouco. Mas eu sempre falo, as crianças, e junto com o pastor Ranilson, a gente tem ajudado, menina dos olhos de Deus, outro dia, irmã, vamos ajudar as crianças. Engraçado, eu falo aqui, ninguém nunca chegou para mim, vamos ajudar, nunca. Mas o Luciano Huck falou na televisão, todo mundo pede, pastor, vamos ajudar lá, eu já ajudo. Missionários, Eritreia, Coreia do Norte, Lábria, Madagascar. Ajudamos a dar uma moto para o Fernando. Entrou com um programa de rádio para pregar a graça de Deus lá em toda Madagascar. A igreja está ajudando. Ninguém nunca chegou para mim. Aí o Luciano Huck vai lá, me liga. Mas você viu o Luciano Huck? Não, estava orando. Também você só sabe orar. Graças a Deus. Que a tua família está de pé por causa disso. Dar e receber a tu em 3 áreas. Primeiro, diga a Deus. Segundo, família da fé. Terceiro, o pobre e o necessitado. Porque aqui é um segredo que eu não vou abrir, já falei no culto de sabedoria. Mas eu vou dizer só para você um detalhe. Provérbios 14, 21 a 23. O que despreza seu vizinho peca, mas o que compadece dos pobres é o quê? Então pense nos pobres. Outra. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Deus honra você se você se compadecer do necessitado. Aquela coisa que você fica assim, deve estar em pecado, eu não vou ajudar. Muda hoje a sintonia. Outro. Bem-aventurado, Salmo 41, versículo 1 a 3. Isso aqui mudou na minha vida. Isso aqui foi uma palavra que chegou à minha vida uns 8 anos atrás e mudou a minha história de vida. Ouça, bem-aventurado o que acode o necessitado. Por quê? O Senhor o livra no dia do mal. Por que eu sou livrado no dia do mal? Porque tem acudido os necessitados. Faça isso. Versículo 2. O Senhor protege. Só por causa disso, sim. Preserva a vida. E mais, faz feliz na terra. E mais, não o entrega à discrição dos seus inimigos. Veja, Deus te livra dos inimigos só porque você abençoa pessoas. Agora ouça e leia e marque na Bíblia, versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença, tu lhe afofas a cama. Se eu quero uma cama afofada e se um dia, porventura, a enfermidade chegar até nós, Deus vai nos livrar, só vai fazer isso e vai fazer isso porque o versículo primeiro diz que nós acudimos necessitados. É um segredo bíblico. Segredo bíblico. Sexto ponto. Penúltimo. Outro erro. Ali, desonestidade. Desonestidade é algo muito sério. É mesmo, pastor? A desonestidade hoje virou moda. Só você ligar na televisão e ver. Parece ser honesto hoje é um defeito, irmãos. É um defeito, irmãos. Eu estou numa fila de lotérica para pagar uma conta. Tá o cara pagando conta, tem um na minha frente e eu. E ninguém atrás de mim. De vez do cara entrar aqui, é o quarto. 1, 2, 3. O quarto, ele foi lá no primeiro. E aí, deve pagar para mim aí? Ele não quer nem saber quem está atrás do outro. É um princípio isso, mal educado. Eu falei, mas não tem ninguém aqui, só tem 2 pessoas. Não, porque eu estou com pressa. Eu falei, agora ficou bom. Porque eu não estou com pressa, né? Então ouça, 21, 6 de Provérbios. Trabalhar para adquirir o tesouro com língua falsa é vaidade. E é mais do que isso. É laço
mortal. É laço. Trabalhar para adquirir um tesouro com língua falsa, ou seja, com língua falsa é mentira. Estou criando um castelo de mentiras. É morte. Fuja. Fuja. Não importa a proposta que eu receba, se ela pode ser comum ou milionária. Tem que passar no crivo do Senhor. Se não passar, a mesma fonte que eu digo sim, da mesma entonação eu digo não. Porque eu sei que é laço de morte. E hoje a nossa sociedade, irmãos, muitas pessoas têm adquirido sucesso desonestamente. É só você ler os jornais de hoje. E Provérbios 15, versículo 27 diz: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Estou lendo Bíblia. Só li Bíblia até agora. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia, não é o que... Eu não gosto dessas coisinhas, não é um gostar dessas coisinhas. Eu não gosto dessas coisinhas. Não, é quem odeia. Eu digo, eu não quero isso, sai de perto de mim, não quero. Não fale isso comigo de novo, nem quero saber mais. Ponto final. Acabou? Acabou. Tchau, não quero. Esse viverá. Porque toda desonestidade, um dia ela é descoberta, irmãos. E um dia ela é punida. Olha o que diz Provérbios 10, versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça o livra da morte. Quer outro? 2 de Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, mentira não está no reino de Deus. Se você procurar no dicionário do reino de Deus a palavra mentira, não entra. Então, ouça o que o teu pastor está te falando nesta manhã. E eu termino dizendo, ao último ponto, um outro erro. Pastor, deve ter mais, deve ter, muita coisa. Mas eu vou parar nesse, viver apenas para trabalhar. Algo muito sério eu tenho visto. Pessoas estão vivendo só para trabalhar. Você sabe, irmãos, a verdadeira origem dos nossos problemas é quando nós não temos ordem e também não mantemos as coisas na expectativa certa. Nós não programamos as coisas. Nós temos 24 horas do dia para cumprir nossas tarefas. Tarefas morais. Tem que trabalhar, tem que pagar minhas contas, tem que cuidar da minha casa. Tarefas sociais. Eu tenho que visitar, tenho que ir na casa do meu amigo, tenho que dar uma assistência. Preciso ir ao culto. E tarefas familiares. Preciso ajudar na minha casa, preciso ser ajudado, preciso amar e ser amado, cuidar. Essas coisas, todos nós temos 24 horas. Tem gente que diz, eu não estou tendo tempo para mais nada. Você vai ter um infarto. Você vai ter um negócio chamado estresse, que ninguém detecta, mas que está matando. Eu vou terminar com o Salmo 127, que eu gosto muito desse salmo, e leio em muitos lugares esse salmo, porque eu acho que esse salmo tem um poder muito grande sobre a casa das pessoas. Leia ele na tua casa. O 127, 128, para um dia na tua casa antes de comer, todo mundo com aquela fome, fala assim, antes deixa eu ler. São pequenos, diz assim, eu vou ler 2 salmos antes de comermos. 127 ou 128. O 127, versículo 1 e 2 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vou repetir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Inútil vos será acordar de madrugada, ficar preocupado. Tem que trabalhar e só trabalhar. Você tem que ter tempo para trabalhar, ter tempo para a sua família e ter tempo para Deus. Para isso, Deus nos deu 5 horas diárias, amém? Não, 24. Eu, você... Todo homem e mulher na face da terra tem 24 horas. Então você tem que saber dividir o seu tempo para Deus, o seu tempo para o lazer, o seu tempo para a sua família e tempo para o seu trabalho. Ouça agora, ouça. Não negocie com nenhuma dessas áreas. Nem com Deus, nem com o lazer, nem com a família e nem com o trabalho. Geralmente a gente só não negocia com o trabalho com medo de perder o salário no final do mês. Mas Deus, lazer e família também não se negocia, porque um preço é muito alto.
Acabou. Acabou. Vou só recapitular os tópicos. Para você ter um equilíbrio econômico segundo a palavra de Deus, primeiro, pare de contrair dívidas. Pastor, eu estou a fim de comprar mais um, não compre. Você já tem, não compre 2. Mas é preciso, você acha que é necessário? Vai dar para comprar? Dá. Está dentro do orçamento? Tá legal, então vai. Se não for, não compre. Cuidado com o impulso, conte até 100. Segundo, não gaste mais do que você ganha. É um princípio da economia, não gaste mais do que ganha. Dinheiro não aparece do nada, não sai na torneira, não aparece na árvore. Dinheiro é fruto de trabalho, não gaste mais do que ganha. Terceiro, não centralize sua vida no dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta, quando ela é bem utilizada é bênção, quando não é maldição. Quarto, elimine definitivamente o desejo de você ficar rico depressa. Não, eu vou fazer, tu vai ver, eu vou fazer. Tudo que é rápido é rápido. Lógico, pastor, sim. Eu estou querendo te dizer, na redundância, do seguinte: tudo que sobe muito rápido, desce muito rápido. Já andou de montanha-russa? Ela vai do altão, vai. Aí a gente fica, sobe, dá mais um pouquinho, vai. Só que eles esquecem que depois também desce, na mesma proporção que sobe. Tu ri, né? Quinto ponto, semeie, seja benevolente, ajude alguém, ajude pessoas. A gente mente muito, sabia? O mendigo chega pra gente e fala assim, me dá um dinheiro aí. Pô, não tenho. A gente tem, irmão. Outro dia eu tinha no carro uma nota de R$100 para pagar um negócio, 100. Aí o cara veio assim, oba, não sei o quê. Ô, abençoado. Falei, começou legal, abençoado. Tem um dinheirinho aí? Eu falei, cara, até tenho, mas não vou te dar, não. A nota de R$100, eu tenho que pagar um negócio aqui, só tenho ela. E não, tudo bem, abençoado. Aí eu paguei, olha como é que Deus faz, cara. Meu Deus. Aí eu dei a volta, não sei o quê, mandei para cá. Depois eu voltei, parei no mesmo sinal, cara. Eu, abençoado, agora você tem, né? Eu falei, rapaz, agora eu tenho. Tem nem... Toma, leva e vai embora. E vai na tua força. Some. Vaza. Falei, Jesus amado. Por que Deus fez aquilo? Não sei. Mas eu agora tinha. E eu tenho paz para pregar isso para você, porque eu não menti para ele. Sexto ponto. Nunca queira ser desonesto, porque Deus cobra do desonesto. Labão que o diga. E sétimo ponto, não viva só para trabalhar, irmãos. Não viva só para trabalhar. Há tempo para tudo. Tem gente que, não, eu vou trabalhar domingo. Vai folgar quando? Não tenho folga. Feriu um princípio de Deus. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. O que eu estou pregando para você aqui é puramente divinal. Então, não viva só para trabalhar. Lembre-se de Deus. Você tem que ter o teu compromisso com Deus. Lembre-se de você mesmo. Cuida de você. Cuida de você. A gente cuida de todo mundo, mas não cuida de nós mesmos. Cuide de sua família. Cuide da sua casa. Saia com a sua família. Ande com os seus filhos. Faz alguma coisa com ele, nem que seja ali na esquina tomar um sorvete. Faça isso. E cuide bem do seu trabalho. Porque trabalho está ficando escasso. E as pessoas só querem aqueles que cuidam bem do trabalho. Essa foi a palavra para o nosso coração. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém?